Senhoras e senhores, bom dia. Estamos aqui no Alaska Podcast com uma presença ilustre do nosso grande amigo Nésio Monteiro, natural de Iporá, Goiás. Eita, Iporazão, hein? Casado com a Jéssica Monteiro, pai da Liz, palestrante, empresário, escritor, esportista Ironman. Bom dia, Nésio. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia. E gostaria muito que você contasse um pouquinho de você. Show de bola. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com essa galera aí que vai estar nos assistindo. Se existe algo que eu sou apaixonado hoje, não era antes, a gente tava comentando aqui nos bastidores sobre câmera, né? Eu era um cara travado, não conseguia estar falando numa câmera, na frente de uma câmera, mas isso virou tão cotidiano hoje que para mim é uma paixão poder transbordar, poder ensinar, poder falar daquilo que nos ajudou a destravar, a gerar essa transformação, a gerar resultado. E então você que está aqui hoje, fica aí até o final que vai ter grandes códigos poderosos aqui para a gente trocar ideia, para a gente trazer de conhecimento, de sabedoria. Então acompanha aí, hein? E para quem não me conhece, sou Nésio Monteiro. Nasci lá no Iporá, 35 mil habitantes e sempre fui um cara de crença muito limitante. Fui um cara que nunca imaginava que podia chegar num nível de ser multimilionário ou ser milionário. Para mim já era muito distante. Nunca imaginei que eu ia sair lá de Iporá e ir para Goiânia, depois para São Paulo, agora para os Estados Unidos. Mas eu posso dizer algo para vocês: o ambiente transforma. O ambiente transforma você, o ambiente faz você acessar coisas que você nunca acessaria sozinho. E graças a decisões de estar em ambientes de pessoas que já foram e voltaram no caminho que eu quero ir, a gente começou a ter bastante resultado e começou a prosperar de uma forma bem extraordinária, onde família, amigos, todo mundo, eles olham e falam assim, mas como que pode crescer desse tanto? Fala assim, ó, quando você tem um ambiente com pessoas que querem crescer e quando você está disposto a colocar em prática, ter atitude em cima daquilo, você chega onde você quiser. Não existe nada impossível para você. Então, você comentou sobre microfone, nós falamos de Iporá, de cidade de 35 mil habitantes, e aqui a gente tem o João Vitor, pela primeira vez nas câmeras Conterrâneo, aqui, rapaz. conterrâneo de Iporá, e ele está aqui do nosso lado também, ele está seguindo o mesmo trajeto que você, eu acho assim, ele fala muito de você, ele tem assim, como vocês são do mesmo local, vindo do mesmo local de Iporá, né? Uma cidade de 35 mil habitantes. Ele se inspira muito no que em você. Ele fala muito Bom, de você. Então, assim, eu acho que é um prazer muito grande. Acho que você deveria falar um pouquinho sobre o que sobre a sua pessoa, João Vitor. Isso aí, como é que tá, pessoal? Tudo bem? Cara, é um prazer ter você aqui no Alaska Podcast. O junto. que você falou aí é muito interessante para mim ver sua trajetória, porque somos conterrâneos, sai lá de Porá também, e às vezes a gente tem realmente uma crença limitante ali, que você vem do interior, uma cidadezinha pequena, você não tem muita perspectiva de início, né? De o que se espera, né? Então, para mim, você é uma verdadeira inspiração, né, cara? E ver o Tamo seu junto. crescimento é um espelho, né? É uma base que a gente tem que seguir. E você falou uma coisa, a gente sempre comenta, é meio clichê, mas eu sempre digo, né? Você é a média das 5 pessoas com você convive, né? Então, a meta é essa. A meta é seguir os bons e me tornar bom também. É isso aí. Show de bola. E aí, aí você foi para São Paulo e com quantos Ó, anos? morava em Porá com 9 anos de idade. Eu queria, porque queria de alguma forma é, comprar uma televisão para assistir um jogo de futebol. Uhum. Eu era apaixonado no Palmeiras, gostava de ver jogo e meu padrasto via novela bem na hora do jogo. Nossa. E aí eu falei o seguinte, eu preciso comprar uma televisão para assistir o jogo do Palmeiras. Era o que eu queria. Aí eu perguntei minha mãe, falei: "Mãe, o que que eu posso trabalhar? Me arruma um trabalho, me arruma alguma coisa". E aí eu lembro que um amigo da igreja, ele vendia picolé, ele começou a vender picolé, ganhava 3,50 por dia.
E ele me chamou, falou, Nes, vamos vender picolé também, porque é muito bom, tá dando R$ 3,50 por dia. Eu falei, opa, a televisão eu lembro até hoje, Achei era algo, né? 140, uma televisão de 14 polegadas de plasma. Eu falei assim, é essa, eu tenho que juntar R$ 140. A plasma. Essa é antiga, né? Verdade. E aí, eu lembro que eu comecei a vender picolé com 9 anos de idade. Eu era bem pequenininho, o carrinho era quase maior que eu. Então eu tinha que ir com ele ajudando. Lembro de várias vezes o carrinho, eu não embalar na descida, eu não conseguia, ele virava, caia os picolé tudo no chão, aí a gente pegava. Foi uma experiência muito boa. Comecei a vender, quando eu comecei a pegar meu primeiro dinheiro, eu apaixonei naquilo. Eu falei, caraca, mano, eu tenho um dinheiro aqui. De 9 anos, a família me viu um dia, minha avó, algumas tias me viram um dia vendendo picolé na rua, acharam bem perigoso e falaram o seguinte: não é pra ele vender picolé mais, brigaram com a minha mãe, falaram de tudo e minha mãe me tirou da venda picolé. Eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro com meus tios, carregar tijolo, carregar as coisas para poder ganhar, rejuntar piso de cerâmica. Trabalhei muito ali, depois fui pro ar-condicionado. Fui para uma empresa que prestava manutenção de ar-condicionado. Trabalhei em pit dog. Já fiz carrinho de rolemã para vender, pipa para vender. E nesse processo todo, com 15 anos, a gente mudou para Goiânia. Meu padrasto foi fazer faculdade. E minha mãe falou, ó, nós vamos mudar para Goiânia. E quando eu mudei para Goiânia, eu comecei a fazer uma faculdade. Sou formado em automação industrial. E quando eu fui fazer a faculdade ali, comecei a trabalhar numa empresa na área. De lá, um amigo me chamou para montar uma empresa de ar-condicionado e montei minha primeira empresa. Sempre com empreendedorismo no Sempre, sangue. sempre, sempre. E ali eu montei minha primeira empresa, que foi no ramo de ar-condicionado. Ele chegou e me falou o seguinte, cara, vamos montar junto. Você é bom na gestão, Uhum. eu sou bom no campo. A empresa tá quebrada porque eu não sei fazer administração financeira, gestão financeira, mas você sabe, vamos entrar junto. Eu entrei com ele em 6 meses, nós crescemos a empresa, pagamos as dívidas, quitamos o carro, Uau. pegamos dinheiro no caixa e aí, quando tava tudo bem, ele vira e fala, cara, não dá para nós continuar mais. Uau. E aí eu saí da sociedade, montei a minha sozinho. Em 6 meses eu tava fornecendo material, vendendo para ele, que ele tinha quebrado de novo. Uau. E aí foi um processo, né? De crescimento, de aprendizado, de vivência, até que em 2019 conheci o Pablo. E quando eu conheci o Pablo, eu fiz o MetaIP, fiz alguns treinamentos e aquilo abriu muito a minha cabeça. Uau. Eu nunca tinha ouvido falar sobre desenvolvimento pessoal, eu nunca tinha ouvido falar sobre ambiente, eu nunca tinha ouvido falar sobre network. Esses negócios que hoje pra gente é comum, nunca parecia que eu vivia num outro planeta. Vivia num planeta da pessoa que trabalhava e era só isso. Mas nada de desenvolvimento. E o dia que eu vi isso, eu percebi que eu comecei a colocar em prática, eu vi um resultado muito grande. E um resultado acelerado. E aí, quando foi o Senhor colocou no meu coração de ir para São Paulo, para justamente estar mais próximo desse ambiente, Você conheceu o Pablo em Goiás? em Goiás. Ah, Conheci ele na nossa. internet, né? Aham. E aí depois ele foi fazer alguns treinamentos em Goiás. Eu fiz esses treinamentos lá. E quando foi em dezembro de 2019, eu senti muito forte no meu coração, ó, vai para Alphaville, entra no ambiente, fica na frequência, começa a caminhar junto. Larguei tudo lá em Goiânia, Ou seja, você deixei pagou o preço. tudo, total. Eu tinha um CEO e uma CFO para tocar o negócio estava indo muito bem, tinha contrato com o Estado de Goiás, tinha bastantes contratos fixos que me davam uma renda mensal muito boa. E mudei para Alphaville. Quando eu mudei para Alphaville, com 2 meses lá, foi muito interessante isso. Porque a gente foi para a África. Temos um projeto na África chamado Kamizungo, onde a gente está construindo uma cidade sustentável. Uau. Onde, quando a gente foi lá, nós vimos que as pessoas, não adianta você dar comida, é 1 tonelada de comida por dia. Imagina você manter 1 tonelada de comida por dia, é um buraco sem fundo. E aí a gente falou, nós precisamos criar algo que seja sustentável, onde nós não precisamos dar comida, mas nós vamos dar tudo que eles precisam
para produzir a comida Produzir deles. comida, exatamente. Então nós entramos mudando a mentalidade do povo. Então hoje eles têm fábrica lá que eles fabricam os tijolos para construir as próprias casas. Eles plantam o que colhe, eles cuidam dos animais. Eles fazem, nós temos uma escola lá onde treinamento, onde ensina carpintaria, elétrica, informática, tem várias coisas para que eles sejam preparados para o mercado de trabalho. E a gente criou essa cidade sustentável ali. E nessa ida, nesse projeto, eu tô voltando, quando eu estava lá, o senhor coloca muito forte no meu coração, ó, chegou a hora de entregar a empresa. Uau. Eu olhei para aquilo e falei assim, entregar a empresa? E aí, eu senti muito forte que era momento de entregar. Conversei com a minha esposa, ela falou, amor, tô contigo na sua decisão, que você Nada mais decidir. com apoio familiar, Né? né? Excelente. E aí ela falou, tô contigo no que você decidir, vamos embora. E eu decidi e entreguei 50% da empresa para cada um. Dei 50% pro CEO, 50% pro CFO. Eu dei com os carros que tinha, eu dei com as ferramentas, com ponto físico, Você já dinheiro em assinou o caixa. contrato? Assinou? Fui no cartório, assinei e entreguei, não peguei nada. Mas seguindo em obediência. Porque eu estava obedecendo tanto aquilo que o Senhor colocava no meu coração e estava vivendo tanta transformação, mas tanto crescimento, que não faria sentido eu não obedecer. Entendi. E aí, naquele momento, eu entreguei, mudei, já tinha lá morado 2 meses em Alphaville, falei, e agora, o que que eu vou fazer da vida? Uau. Porque era o meu único negócio, era a minha renda que eu tinha, fui consumindo a reserva de emergência e aí que a gente fala do ambiente, né? Eu comecei a sentar em mesas de pessoas que estavam num nível totalmente diferente de o meu, de pessoas que estavam fazendo coisas totalmente diferentes que as minhas. Entendi. E essas pessoas, elas começaram a me dar ideias. A gente sempre fala que tem um momento assim, a gente coloca se a pessoa lembrar da mão, faz assim com a sua mão, você que tá aí, você vai fazer comigo, ó. Faz aí. Novos lugares vão conectar com novas pessoas. Novas pessoas, elas vão te dar novas ideias. Novas ideias, você colocando elas em prática, em atitude, você tem novos resultados. Então, para quem quer ter novos resultados, tem que passar por esse processo. E aí, quando eu passei por esse processo todo, eu comecei a ter novas ideias, comecei a colocar coisas em práticas. Eu abri uma loja de dropship na época, que em 15 dias faturou R$ 180 mil. Uau. E foi um negócio atrás do outro, foi crescendo, por quê? Por ambiente. E ali nunca mais parou, né? Hoje nós temos 24 negócios no Brasil e nos Estados Unidos, Portugal, em 3 continentes. Temos desde banco, mineradora, incorporadora, fazemos joalheria, tem vários negócios hoje no grupo que a gente tem, além do marketing digital, escola de treinamento, faculdade, tudo isso voltado a quê? Novos lugares, novos ambientes, novas pessoas me trouxeram novos caminhos, ideias e hoje a gente experimenta para trazer crescimento. Você, com tudo isso que você passou, falamos sobre uma sociedade que começou onde você tinha um comercial que era o seu sócio e você era o financeiro, né? É onde eu penso sempre que eu falo numa empresa que o pulmão da empresa é o comercial, mas o coração é a contabilidade, é os números, né? Então, quando junta os dois, dá certo. Quando corta ali, nenhum nem outro funciona, porque não adianta você vender muito e ter um sistema não funcionando. Total. Eu acho que você está de acordo no que eu falo? Total, total. E- Eu digo que tudo tem uma conexão um com o outro, né? Mas a parte da gestão, ela é importantíssima. Super. Hoje, se não fosse isso, eu não conseguiria ter o tanto de negócio que Não temos. vivemos sem Não sem vivemos. batimento, né? Não Então, tem como. Por exemplo, a gente recebe todos os meses, eu recebo os dashboards de todos os negócios. Então, eu não tenho que ficar lá no negócio tomando decisões. Eu tenho um CEO para cada empresa, para cada negócio. Mas o que eu faço? Eu olho os resultados. uhum. Então, quando eu tenho os números na mão, eu sei como que está performando. A empresa está crescendo? A empresa está performando? A empresa, qual que é? Recentemente,
eu estava olhando um relatório e eu percebi um aumento na despesa de 18% de um dos negócios. Entendi. E quando eu olhei aquele 18%, eu falei assim, não justifica esse aumento, não aconteceu nada, tipo, não teve aumento de gente, não teve... Claro. O que aconteceu? Aí era aumento de fornecedor. Nós fomos checar o negócio, o fornecedor aumentou e ninguém contestou nem nada. E aí eu olhei aquilo e falei assim, cota mais fornecedores para esse produto aqui, para isso. E não vamos atrás e fui incisivo nas pessoas a buscar. Sabe o que aconteceu? Eu não só abaixei o valor do aumento, mas eu abaixei 30% a menos do que o valor que a gente já tinha. Uau. É. E aí você olha isso e você fala assim, é uma coisa simples, mas que os números na mão você consegue ver. Quando que eu conseguiria analisar se não tivesse número? Mas fala simples para uma pessoa que tem já bagagem, passagem por vários segmentos. E é por isso que eu falo que um completa o outro, né? É isso aí. E a gente falou também sobre a África, né? Você não levou o peixe para a pessoa, você deu a vara para vocês, né, estão dando a vara para as pessoas pescarem, né? Que é o correto, verdade? Total. Sabe o que acontece? Existem pessoas lá, a África é tão interessante que a gente começou a construir as casas. Quando nós chegamos lá, eles não trabalhavam. Não. Eles não trabalhavam, eram as mulheres que trabalhavam com a enxada, com as crianças nas costas, amarradas nas costas, trabalhando e o homem à toa, sem fazer nada. Uau. Nós tivemos que mudar essa crença, trazer o homem para ser o provedor do lar, para começar a trabalhar, para começar a fazer. E são muitas crenças. A gente acha que não, mas na nossa vida, o que nós precisamos fazer todos os dias é tirar nossas crenças. Não é? Porque as nossas crenças são as que nos limitam. Então, por exemplo, eu há um tempo atrás, eu nunca imaginava que eu podia ser um multimilionário. Como que eu fiz isso? Mudança de crença. Como que eu me tornei um multimilionário? Mudança de crença. Existem dois tipos de mudar a crença. Ou um forte impacto emocional, muda uma crença. Ou um ambiente de alguém que vive naquela crença e você começa a acreditar por isso. Exemplo, eu estava um dia numa palestra e a gente falando sobre prosperidade, finanças, riqueza, investimento. E uma pessoa falou o seguinte, eu não acredito que é possível viver de renda. Se a pessoa quiser parar de trabalhar e não trabalhar mais, só viver com o dinheiro que ela construiu na vida. Ela falou, eu não acredito que é possível viver assim. Eu olhei para ela e falei assim, você não acredita? Ela falou, não. Eu falei, então vamos quebrar essa crença agora. Peguei e perguntei no auditório, quem aqui hoje, se quisesse parar de trabalhar e não precisasse trabalhar mais, quem aqui conseguiria viver só com o que você produziu, se você investisse isso, viver só com a renda disso? Aí levantou a mão um senhor, ele pegou e falou o seguinte, eu viveria. Eu falei, mas como que você viveria? Ele falou o seguinte, eu tenho X valor de patrimônio, que se eu investisse esse valor e me desse aí uma média de 1%, eu teria 1 milhão e pouco, 1 milhão e 200 todos os meses sem precisar fazer nada, só de rendimento do patrimônio que eu construí. Aí eu virei para aquela pessoa e falei o seguinte, 1 milhão e 200 para você gastar todos os meses sem ter que fazer nada, parando de trabalhar, tá bom para você ou não dá? Ela olhou para mim e falou assim, caraca, tá bom demais. Eu falei, e agora, você acredita que é possível viver de renda? Ela falou assim, não, agora eu acredito, tem alguém aqui que eu acabei de ver que pode. Ou seja, a crença, ela faz, além de você não viver aquilo, ela faz você ficar travado com a mentalidade escassa, com a mentalidade pequena. Então, quando eu começo a entender que eu falo o seguinte, o meu crescimento depende da minha mudança de crença, eu começo a avançar. Vou te citar um exemplo. Nós temos vários momentos na nossa vida que você percebe que você quer crescer, mas é como se você estivesse batendo num teto e você não consegue romper aquele muito teto. Interessante. O que acontece? Por mais energia que você gaste, você pode... hoje você trabalha 10 horas por dia. Se você trabalhasse 24 e não dormisse, você não consegue gerar um resultado maior. Você fica sempre naquele teto, naquela média. Exato. Sempre em altos e baixos. O que significa isso? Significa que se você não muda a sua crença, se eu não mudo a minha crença, é impossível sair desse resultado. É por isso que tem gente que vive com o mesmo resultado mediano uma vida inteira. Você conhece a pessoa hoje
E quando a pessoa tá lá com 80 anos, 90 anos, é as mesmas pessoas que ela convive, é o mesmo resultado, é o mesmo estilo de vida, as mesmas viagens, as mesmas coisas. Por quê? Porque ela não mudou a O crença. ambiente também, O né? ambiente. O ambiente, né? Então, quando eu entendo isso, o que que eu começo a olhar? E foi uma das coisas que me acelerou o meu resultado. Poxa, eu era um cara que eu falava o seguinte: ganhar R$ 1 milhão para mim seria só na loteria. Uhum. Numa vida inteira, de tanto que isso era distante para mim. E eu olhava para aquilo e falava assim, cara, será que algum dia é possível isso? E você olha hoje e fala assim, mas como que pode acelerar tanto esse crescimento? Mudança de crença. Eu todos os dias eu busco pessoas, situações, ambientes que vão mudar a minha crença. E a mudança de crença, ela acelera o processo. E você não precisa gastar energia. Ou seja, a mesma energia que eu uso hoje para produzir X, eu mudando a minha crença, a mesma energia aplicada aqui, eu tenho o dobro de X. Porque a crença, ela é como se fosse um teto, que você não passa dali. Quando eu mudo a crença, é como se eu aumentasse o meu teto. Correto. E eu consigo chegar num resultado maior. Isso é muito interessante, porque o caminho que seguimos, a gente tem que acompanhar pessoas com resultados, pessoas que tenham propósitos na vida. É, uma pessoa muito sábia, Jesus, diga-me com quem andas que direi quem tu eres. E eu acho que é um caminho que você segue para você não viver num ambiente de pessoas boas. Não adianta você vir para os Estados Unidos, qualquer parte do mundo, e você continuar no mesmo ambiente, continuar com pessoas do mesmo segmento. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que procurar pessoas com resultados, pessoas, cursos, livros. Eu É, acho e que você prosperar, pode dizer. é prosperar em todas as áreas. Muita gente acha que o ganho financeiro é prosperar. E não é. Não, não é. As pessoas falam o seguinte, não, mas eu tô ganhando mais dinheiro. Ah, eu vim para os Estados Unidos e agora eu ganhei muito dinheiro. Mas não prosperou. Exato. Continuou com as mesmas crenças, com as mesmas limitações, vivendo a mesma vida, por mais que tenha dinheiro, mas vive uma vida igual vivia quando não tinha. Exato, é. Uma vida de escassez, uma vida de. Por quê? Porque não mudou. Então, quando a gente tem esse entendimento, nós falamos assim: nós precisamos prosperar em todas as áreas. E prosperar em todas as áreas é você prosperar no casamento, é você prosperar na vida financeira, é no Familiar. familiar, é você prosperar no seu espiritual, é você prosperar no corpo, Exato. é você prosperar em todas as áreas da sua vida. Entender que é um conjunto que, quando eu cresço esse conjunto, quando eu desenvolvo todo esse conjunto, eu chego na plenitude. Como nós falamos, muitas vezes eu já vi, com muitos anos aqui, converso com muitas pessoas, e muitas pessoas chegam num patamar de dinheiro que ela fala, e agora? O que que eu faço? Ela não tem o espírito ela não é completa. Eu acho Total. que é onde você consegue chegar com a família, que você falou, que é com você espiritual, você está bem espiritualmente para que você fique bem com qualquer pessoa, em qualquer ambiente. E eu acho que também procurar É pessoas. isso tudo que você falou se resume em duas coisas: identidade e propósito. Uhum, Identidade, a pessoa reconhecer quem ela é, aham, para que ela está aqui, que é o propósito, qual que é o propósito de vida dela. Quando você entende essas duas coisas, eu entendo a minha identidade, eu entendo o meu propósito, a pessoa acha essa plenitude. Porque muita gente, o maior número de suicídio hoje, de pessoas com depressão, são pessoas que elas buscam um resultado. Quando elas alcançam o resultado, é como se a vida falasse, fizesse sentido mais. Fala, peraí, agora eu encontrei, eu achei, eu conquistei. E agora acabou? Né? A vida fica ali sem um sentido. E é onde é o maior número. A gente conversa com muita gente, né? Todos os dias e a gente acompanha bastante isso. Pessoas que chegam no resultado que queriam e de repente fala assim, agora a vida tá sem sentido. caminha para droga, prostituição, acaba com o casamento, começa o dinheiro. Você chegou no limite, mas você não tem estrutura
Total. Estrutura psicológica, estrutura espiritual para que você siga aquela vida que você fala muito sobre você dominar o dinheiro. O dinheiro é seu escravo. É isso aí. Por muitas vezes eu fui esse cara que o dinheiro me dominou, né? O dinheiro dominava as minhas decisões. O dinheiro que falava se eu fazia ou se eu não fazia. Existe, na nossa vida, nós temos isso e uma das coisas que a gente sempre bate para as pessoas entenderem e começar a mudar é que elas precisam destravar e desbloquear tudo aquilo que trava a prosperidade na vida dela. E uma das maiores travas da prosperidade é a escassez. Aí você fala assim, né, mas o que é escassez? Eu, por exemplo, não conhecia, não sabia nem o que era escassez Sua primeira escassez foi financeira. financeira. Aí, E aí eu olhava para aquilo, olha para você ter uma noção. Você, várias pessoas, quando você vai comprar uma roupa, você gosta da roupa, mas de repente quando você olha o preço, você fala assim, não, eu não quero essa não. Aí você vai lá e escolhe uma mais ou menos que talvez você nem vai usar, mas porque tá na promoção, porque é um valor bom. Quando você vai num restaurante, você vai lá, olhava o cardápio, eu principalmente vivia muito isso, eu olhava o cardápio, eu ia numa churrascaria ou num negócio, eu queria comer a picanha. Goiânia tem muito dos barzinhos, do negócio onde você tem picanha, tem um monte de coisa. Aí eu olhava, pedia sempre a carne de sol. Eu lembro da cena. Todas as vezes eu pedia carne de sol, porque a carne de sol era metade do valor da picanha. entendi. E aí você olhava, você nunca escolhia o que você queria, mas sim o que o dinheiro estava falando que você podia. Claro. Ou seja, a gente vivia numa escravidão. Vivia numa escravidão. Você não escolhe o que você veste pelo preço. Você não escolhe o que você come pelo preço. E uma série de coisas na vida você faz o dinheiro te governando e não você governando o dinheiro. E o dinheiro muda isso ou você muda? Como é isso? Como Você muda. diz Você isso? sabe como que a gente foi um Exatamente. passo a passo. Vou te dar um passo a passo. Para você que se encaixou nessa história, você que se sentiu uma pessoa que está escassa e sendo governada pelo dinheiro, tem solução. Eu tive, milhares de pessoas teve. Você é um exemplo disso. Total. Então, o que que eu comecei a fazer? Primeira coisa, você que não tem dinheiro na carteira, começa a andar com dinheiro na carteira. Todo mundo que não anda com dinheiro na carteira, você tem que ter dedo de cérebro. E o cérebro, ele acredita em coisas que ele vê. Ok. Então, o cara que não tem dinheiro na carteira, primeiro é um indício que é um cara escasso. Eu sempre fui o cara, não tinha dinheiro na carteira. Aí eu falo, não, mas eu não uso mais dinheiro, eu uso cartão, mas tem que ter o dinheiro lá. Uma hora pro seu cérebro ficar vendo ali, ele olhar. E o que que acontece? Eu começava, onde eu dormia, a cabeceira da cama, eu colocava o dinheiro. Onde eu almoçava ali do lado, na pia, na bancada, na mesinha do sofá, em todos os lugares que eu ia no dia a dia, eu colocava um dinheiro. Pra quê? O meu cérebro olhar para aquilo e falar, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui, tô próspero. A lei da atração, né? Total, ali você olhava para tudo quanto é lugar, tudo eu via dinheiro e o cérebro começou a acostumar com isso. Segundo posicionamento, eu comecei a ir num restaurante e aí eu fazia o seguinte, eu até indico você a fazer esse teste aí. Você vai num restaurante top, que você sempre teve vontade de ir, nunca teve coragem, e aí você vai chegar no restaurante, você vai pegar o cardápio, você vai tampar com o braço direito aqui o preço e você vai escolher o que você quer, sem olhar o preço. E aí eu tampava e escolhia o que eu queria. E depois eu pagava. Sabe o que acontecia? Eu percebia que eu não ficava mais pobre. Isso não me fazia falta. Mas na cabeça Mas te fazia muito bem. fazia muito bem. E na cabeça eu achava que eu ia ficar pobre, que o dinheiro ia acabar. Que olha pra você ver o que que é crença. Crença é isso. Eu achava que ia ficar pobre, que o dinheiro ia acabar, que eu ia entrar em dificuldade financeira. Mas nós somos criados assim, a crença limitante, né, Total. Nézio? É daquilo que você viveu, né? Exato, é aquilo que você viveu, que você foi colocado, né? Eu E passei muita dificuldade financeira. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, então só cresceu eu e minha mãe. Nós passamos tanta dificuldade de passar necessidade de comida mesmo, que a igreja tinha que nos ajudar. Tinha dia que tinha arroz e não tinha dinheiro para comprar um ovo. E aí você passa por isso e você vai criando crenças. Crenças que vão te travando. E se você não muda essas crenças, você fica vivendo naquele ambiente, naquilo que você vivia lá atrás. E aí por isso que eu comecei a mudar. E aí quando eu comecei a fazer esse teste, por exemplo, você consegue ir num restaurante assim uma vez no mês? Vá.
Não, né? Uma vez por mês eu não consigo ainda. Eu tô arrochado aqui financeiramente, mas eu consegui. Uma vez a cada 6 meses, vá. Se dê esse presente pra você experimentar um ambiente novo e viver coisas que você nunca viveu, porque isso vai te impulsionar. A primeira vez que eu fui, você lembra do restaurante lá no Brasil chamado Coco Bambu? Coco Bambu. Tinha aqui, tinha na verdade em Miami também. É, a primeira vez que eu fui num restaurante Tatuapé. top, era o Coco Bambu. Bambu. Eu olhei assim, caraca, eu lembro da cena de olhar pra aquilo e falar assim, cara, isso aqui é um rim, eu vou ficar pobre. Se eu pagar um prato. Eu lembro que eu Aham. pedi um prato pra mim e pra minha esposa, porque a escassez era muito grande. Aham. Ou seja, fui trabalhando isso e fui vivendo. E aí você acha assim, a crença ou escassez tem só quem não tem dinheiro? Não, pelo contrário. Quem tem muito dinheiro também tem escassez. Diferentes, né? Diferentes, por exemplo, ó, vou te citar um exemplo. Depois de virar multimilionário, eu tô indo num supermercado. E aí eu tô passando no supermercado, aqui não tem ovo de Páscoa, né? O pessoal tem? Assim, É. tem Um supermercado supermercado latino, porém, brasileiro e tal. exato. Então o que que eu fiz? Eu fui no supermercado e aí tinha aquele túnel de ovo de Páscoa. Eu não sei se eles fazem aqui, Aham. mas tem aquele túnel grande de ovo de Páscoa. E aí quando eu tô passando debaixo daquele túnel, vem na minha cabeça assim, caraca, mano, falta um mês ainda pra Páscoa. Esse pessoal já tá colocando stand de ovo aqui. Esse povo é sem vergonha. Pensei dessa forma. Falei assim, como é que pode isso? Aí minha cabeça falei assim, vou ter que esperar a Páscoa passar agora um mês. Eu olhei pra aquilo, quando eu me peguei falando isso, eu falei assim, olha isso, olha a crença, mano. Comprar em promoção. Eu tinha que esperar a Páscoa passar pra Aham. comprar em promoção e ainda se fosse quebrado era mais barato. Mais barato. E eu olhei pra aquilo e falei assim, cara, olha a crença. Eu posso, se eu quiser, eu posso comprar todos os ovos de Páscoa desse mercado inteiro. Agora a minha crença não deixa eu comprar um. Exatamente. Naquele momento eu falei assim, você quer saber? Eu já peguei os dois maiores, os mais caros que tinha. Peguei dois logo, já coloquei no carrinho e eu gravei um vídeo sobre isso. Aham. Gravei um vídeo, postei no meu Instagram e contando pro pessoal, você não tem noção, esse vídeo explodiu e a galera toda falando o seguinte, cara, eu tenho a mesma coisa, eu tô indo no mercado agora para destravar. E o pessoal começou a ir no mercado, comprar ovo, gravar vídeo e mandar, cara, destravei. Ou seja, não é de ter dinheiro, é de você romper as suas crenças. Romper as Na crenças, questão verdade. também, você falou sobre a escassez e romper as crenças, tem muito aquela questão do merecimento, né? Às vezes a gente não acha que merece aquilo. E como que a gente faz, assim, na sua opinião, para quebrar essa barreira do merecimento, né? Eu não vou comer essa carne, porque às vezes a gente acha que não merece aquilo. Ó, primeira coisa é você trazer a consciência. Então, o que que você fez agora? Você trouxe uma consciência de que realmente existe um não merecimento na sua vida. Quando eu trago a consciência, é o primeiro passo para a mudança. Ou seja, não tem como mais eu ser a mesma pessoa, porque o grande problema das pessoas é fazer sem saber. Por exemplo, muita gente é escassa porque não sabe o que que é escassez. Eu achava que não gastar R$ 100 num jantar de casamento era bom porque eu estava juntando dinheiro. Correto. Ou seja, era uma crença. Quando eu trouxe o conhecimento que isso me prejudicava, o que que eu fiz? Eu vou forçar a mudança agora. Eu sei que se eu trabalho, se eu faço as coisas, eu não posso comer uma carne boa, eu não posso ir num restaurante bom. Então eu sei que eu mereço isso. Quando você traz essa consciência, você já começa a gerar a mudança. Não, mas é muito interessante o que você está falando. Aí você, assim, com tudo isso que você passou, você rompeu vários, acho que coisas que a gente tem desde Bloqueios. pequeno, né? Hã? Bloqueios, né? Bloqueios, claro, são bloqueios, né? E eles aí te levaram a um patamar diferente, aonde você chegou em São Paulo e você começou a andar com pessoas relevantes, pessoas. Conta um pouquinho sobre isso. E é uma coisa que eu queria que você deixasse muito claro também. É uma coisa que a gente, quando entra num ambiente, a gente tem que deixar de ser interesseiro para ser interessante. Como você vê isso? Como você me fala sobre isso? Porque você Essa, tem que ser interessante, essa, verdade? essa é talvez seria um dos maiores códigos do network, né? É você deixar de ser interesseiro e ser interessante. Como assim, né? Nada mais é do que servir. Começar servindo.
Você começa servindo para quê? Para que você gere valor. E quando você gera valor, você conquista aquilo que você quiser. Por exemplo, quando eu mudei para Alphaville, eu não conseguia acessar gente grande de início ali. Óbvio, é esse caminho que eu tô querendo O chegar aí. que eu comecei a fazer? Eu comecei a conectar com o cara do som, que mexia no som dos eventos, que Aham. mexia no painel de LED, que mexia nas coisas todas, e comecei a servir o cara. E quando eu comecei a servir ele, eu carregava a cadeira, eu lavava o banheiro, eu fazia de tudo lá. Eu falei, cara, eu só quero estar num ambiente. E aí eu comecei a fazer de tudo. Um dia eu lembro que o CEO da plataforma, ele chegou para mim desesperado, a gente estava ali montando um auditório, ele chegou meio desesperado e falou assim, meu irmão, o cara que ia fazer, ele precisava dividir o auditório no meio para fazer 2 auditórios, que ia ter 2 eventos. Ele falou, o cara do drywall marcou comigo e não veio, e eu preciso dessa parede para amanhã ter o evento. E ele lembra que ele tava desesperado. Eu virei para ele e falei o seguinte, meu irmão, compra os materiais lá que eu faço. Ele falou assim, ó, você sabe fazer? Eu falei assim, ó, cara, não sei, mas nada que o pai, Google e YouTube não ensina. Olha aí, é E aí, verdade. e aí ele foi lá, comprou os materiais, fiz a parede. Tá certo que ficou alguns meio onduladinha, meio tortinha, mas fui lá, fiz o negócio. E foi algo bem interessante, porque não tem desculpa para quem quer. Exatamente, E quando você tá decidido, você começa a ser interessante. E aí exatamente. você começa a servir, você começa a fazer. Foi questão de tempo até o Pablo me conhecer ali e me convidar para ser analista. O primeiro emprego mesmo que eu tive na plataforma, eu fui ser analista do Pablo. Então eu cuidava da agenda dele, cuidava das coisas pessoais dele e começava a cuidar de todo esse processo. Depois de analista, eu passei para CFO do grupo, então cuidava das finanças de todas as empresas, era mais de 30 negócios, era um grupo bilionário. E a gente desenvolveu muita coisa ali como CFO. E depois fui para CEO da companhia. Toquei toda a companhia aí ah, por um grande espaço de tempo ali junto com eles. E a gente implementou, colocou muita coisa para rodar, até que eu saí para tocar os nossos negócios juntos, negócios de sociedade meu e dele. E a gente colocou outra pessoa ali e hoje estamos aí com esses negócios. É nada como uma experiência também. Você serviu uma pessoa, se você foi interessante para as pessoas antes de ser interesseiro, correto? Esse foi Cara, total, total. Sabe por quê? Muita gente pede oportunidade, né? Fala assim, ah, mas não tem oportunidade, não tem oportunidade. Eu tava ontem falando com meus sócios no carro justamente sobre isso. Nós fomos. Ontem foi um dia que a gente foi conhecer alguns negócios de alguns mentorados. E aí, conhecendo esses negócios, existem várias oportunidades. Hoje, cai no mínimo, umas 10 a 20 oportunidades todos os dias de negócio que as pessoas querem a gente como sócio. E claro. aí eu tenho uma equipe para analisar todos esses negócios. Então, esses negócios vêm de análise. E aí, sabe o que acontece? Eu olho negócios muito bons, negócios multimilionários, negócios assim que você olha e fala assim, cara, esse lá atrás para mim seria o negócio da minha vida. Uhum, E sabe o que acontece? Eu não tenho como entrar no negócio porque eu não tenho braço. entendi. Eu não tenho gente capacitada, eu não tenho gente com para pegar a oportunidade, pegar e falar assim, deixa eu assumir isso aqui, eu vou tocar e nós vamos fazer esse negócio crescer. Eu não tenho. O que a gente tem, você vai desenvolvendo, já vai aparecendo pessoas, nós já vamos colocando aqui, mas se as pessoas entendessem que existe oportunidade, ela não precisa ter dinheiro, ela só precisa ter o coração ensinável, precisa ter dedicação, atitude e querer mudança. Se ela tem essas 3 coisas e ela for uma pessoa leal, ela não precisa ter dinheiro, ela pode se tornar multimilionária com isso. Ou as pessoas não entendem isso. Elas acham que tem que fazer daqui, dali, dali. Rapaz, se você começar servindo, se destaca, começa a fazer coisas diferentes, começa a gerar valor.
você vai pegar as melhores oportunidades, principalmente se você está em ambientes muito de alto nível. Porque as oportunidades elas vão chegar quando você está no ambiente certo, correto? Total. Você tem que estar preparado para isso. Você não é convidado para entrar num business, né, num negócio de alguma pessoa pelos olhos azuis. Você é Total. convidado por a sua capacidade, correto? Eu Total. acho que a pessoa, você é um esportista, você cuida muito do seu espírito e você tem uma família que você cuida também, que vocês se cuidam, né? Sim. E como você fala sobre isso, essa junção para que conselho para as pessoas também, que as pessoas, eu acho assim, o esporte para mim é essencial. Eu adoro, eu cuido da parte física, né, para que eu consiga ter cabeça para ter uma família, para ter força para trabalhar. Ó, isso é interessante porque eu não tinha esse conhecimento, né? E depois que eu adquiri esse conhecimento, comecei a colocar em prática, meus resultados explodiram. Você tem 3 pilares que você precisa governar: corpo, alma e espírito. Então, como que é isso, né? Eu preciso governar sobre o meu espírito, meu espiritual, preciso crescer. Existem coisas que você só resolve no espiritual. E aí, se você não tá forte ali, cara, é difícil, hein? Você vai passar grandes dificuldades. Existem coisas que você resolve só nas suas emoções. Então, a gestão das emoções, o governo emocional, ele é muito importante. Uhum. Para que no dia a dia você vença situações. Por exemplo, tem gente que acontece algo durante 1 minuto. Alguém fala algo para ela durante 1 minuto e atrapalha 24 horas do dia dela. Ela fica ruim 24 horas com coisa que aconteceu em 1 minuto. Controle emocional. Você acha que é justo isso? Imagina, 1 minuto estraga 24 horas do seu dia. Uau. Isso é um negócio que não. E tem gente que não fica 24 horas, fica uma semana, fica um mês ruim com o negócio, perdendo energia, vazando energia que poderia produzir algo, mas ruim com algo que aconteceu num curto espaço de tempo. Ou seja, o governo emocional, ele te leva para um outro patamar. E aí nós temos um terceiro pilar, que é o governo do corpo. Aí você fala, não, mas o que é isso? Eu era um cara que, para mim, o meu pior era o governo do corpo. Eu era o cara que fugia de tudo. Eu fugia de treinar, eu fugia de corrida, eu fugia. A única coisa que eu gostava era de jogar bola. Pois é. Era só isso. O resto era, pra mim, eu tava fora, porque no futebol a gente divertia. Então, correr, pedalar, nadar, pelo amor de Deus, tava fora e falava que não ia fazer nunca. Até que um dia, no meu tempo ali de meditação, no tempo ali lendo a palavra, o Senhor me deu uma palavra onde ele falou o seguinte: você precisa ter governo sobre o corpo, porque vai ter situações, vai ter coisas que você não tiver preparado no corpo, você não vai viver. Não vai aguentar, né? Não vai aguentar. Tem muita gente que era para viver coisas extraordinárias com o Senhor e não vive Não porque aguentou. não cuida do corpo, porque não aguentou, Não aguentou. porque não governou sobre o corpo. Uhum. Então, quando esse governo do corpo, ele é um pilar fundamental para a gente que quer viver coisas exponenciais, coisas extraordinárias, como a palavra diz que nós vamos viver. É porque trabalhamos para conquistar, para dar o melhor para a nossa família, mas se a gente não cuidar do corpo, a gente não vai conseguir Não usufrui. usufruir disso, né? Então é muito importante cuidar das três. Fala um pouquinho do seu Iron Man. Cara, esse foi um desafio É espetacular. isso que eu queria falar sobre desafio, porque a nossa vida de empreendedor são desafios diários. E o Iron Man é um desafio para muita gente. Eu posso dizer que o segredo do sucesso acelerado é a quantidade de desafios que você entra. Uhum. Talvez você tá ouvindo isso aqui agora, você talvez não entendeu o poder que isso tem. Eu vou repetir. O segredo do sucesso acelerado é o tanto de desafio que você entra. Nós entramos em todos, desde que eu me conectei com o ecossistema, eu entrei em todos, 100% de todos os desafios que o Pablo entrou, eu entrei junto. O Pablo sempre fala sobre isso, fala, cara, do ecossistema, o Nézio é o cara que mais cresceu. O Nézio é o cara que mais destravou. Me deram um apelido lá de protótipo.
Fala que eu sou o protótipo que fez tudo e seguiu certinho a linha. Não errou pra nada, né? Então, o que é isso? Desafios. Por muitas vezes eu me vi sem condições nenhuma de fazer um desafio proposto ali. Mas eu falei o seguinte, eu tô aqui para aprender e eu vou chegar lá. O que acontecia? Você ia lá, vencia e vivia um destravar gigantesco, porque você começa a mudar a crença, você começa a mudar resultado. O ano passado nós entramos num desafio que era correr 5 quilômetros todos os dias sem falhar nenhum dia sequer. Quanto? Todos os dias, 5 quilômetros. 5. Então, nós corremos 365 dias, todos os dias 5 quilômetros, e teve dias que nós corremos 10, teve dia que corremos 20, teve dia que fizemos maratona, teve dia... Nós fizemos 6 maratonas o ano passado, um Ironman. Então, quando você olha tudo isso, você fala assim, cara, não é capaz de fazer tudo isso. No entanto, tem duas coisas que você precisa entender. Ou o seu cérebro ele te patrocina positivamente, ou o seu cérebro te patrocina negativamente. Como que é isso, né? O cérebro que patrocina negativamente é aquela pessoa que fala que vai fazer e não faz. E o cérebro, o cérebro começa a entender como ela funciona e fala, cara, tudo que você se colocar à disposição de fazer, ele vai tirar energia, porque o seu cérebro não quer gastar energia. Tudo que te faz gastar energia, ele quer te parar. Claro. Porque ele quer economizar. A proteção do cérebro é economia de energia. Então, tudo que você fala que vai fazer, você fala assim, eu vou na academia, tal, segunda-feira eu vou começar na academia. O que seu cérebro vai fazer? Ele vai fazer de tudo para tirar sua energia, para te dar moleza, para te fazer um monte de coisa, para você não chegar na segunda-feira e ir na academia. Vai aparecer algo para você não ir. Para não gastar energia. O que é isso? É um cérebro que patrocina negativamente. Claro. Por que ele te patrocina assim? Porque ele sabe que quando você fala, você não cumpre. Agora, quando você começa a mudar essa atitude e seu cérebro começa a entender que você é uma pessoa de palavra, o dia que você falar, ele nem corta energia. Porque ele sabe o que você vai fazer. Não adianta, né? Não adianta. É pior para ele, porque é um sofrimento para ele fazer. Exato. Só que quando você começa... Isso é tão real, mas é tão real. A gente estava em Denver esquiando e um dia o Papo falando sobre isso, ele falou o seguinte, isso foi um dos segredos tão fortes na minha vida, do crescimento, que se eu falo que eu faço, acontece de uma forma ou de outra eu vou fazer. Não tem possibilidade, é por isso que eu não falo que faço, mas se eu falar, eu faço. E eu percebi nessa jornada toda, tudo 100% que ele falou que ia fazer, ele fez. Tudo, 100%. Ele não fala que faz muita coisa, mas quando ele fala, ele vai lá e faz. Por quê? Porque o cérebro começa a patrocinar positivamente. Ele para de ser um vilão e passa a ser o seu amigo, ou a pessoa que te impulsiona e te ajuda. A gente teve uma cena que fica muito na minha cabeça, que ele fala o seguinte, ele fala assim, o meu cérebro acredita tanto que eu vou fazer, que se eu falasse agora que eu ia fazer, a gente tava numa van em Denver, em esquiar, ele falou assim, se eu falasse agora que essa van ia voar, meu cérebro ele entra em alerta e fala assim, ó, põe um cinto que vai voar. Uhum. Aí eu falei assim, isso não é uma realidade, isso é uma mentira, seu cérebro não vai acreditar numa mentira. Como que você vai fazer uma van dessa voar? Ele falou assim, eu faço. Eu jogo essa van nessa ladeira aqui, vamos ver se ela não voa. Nesse momento eu falei assim, caraca, mano, é pior que é muito real isso. Muito real, E eu comecei a aplicar isso. Eu comecei a aplicar, fazer. Então o que acontece? Eu não falo que faço, mas se eu falar, eu vou fazer. Perfeito. E aí existe algo muito interessante que nessa jornada você entra em desafios. E é esse desafio, por exemplo, da corrida. Cara, tinha dia que a gente dava vontade de me esmurrar, falar assim, você é um idiota, pra que você entrou nisso? E chegava à noite para correr à noite, e eu falava assim, eu fiz o compromisso, vou fazer. Você não sabe como minha cabeça ficou. Eu sou piloto da Mercedes-Benz e a gente correu 5 km antes de pilotar um dia. E aí eu tô no autódromo de Interlagos, tô ali a 220 por hora, vindo na reta, entrando no S do Senna. Quando eu vou entrar na curva do S do Senna, eu vou pisar no freio, meu freio sumiu, acabou, 100% do freio do carro. Quando o freio acabou, eu bati com tudo o carro, 200 por hora, em cima de outro carro que tava fazendo a curva. Meu carro bateu em um, depois bateu em outro, rodou, eu desacordei. Foi uma pancada muito forte.
o carro começou a pegar fogo, me tiraram do carro correndo, o carro pegando fogo, me arrancaram do carro, fui para UTI, fiquei desacordado ali um tempo, né? Então fui para UTI para ver se não tinha acontecido nada, fiz todos os exames, não deu nada, nada, nada. Eu fiquei internado nesse dia. No dia seguinte, o médico veio e falou o seguinte, ó, você tá tudo bem, você ia ser liberado para uma semi-UTI, mas não tem vaga lá, então você vai ter que ficar aqui. E você precisa ficar em observação, pelo menos mais um dia, porque o impacto foi forte. Naquele momento ali, no dia seguinte, eu comecei a pensar, cara, e o meu 5 quilômetros? Que eu tava fazendo todos os dias, né? Eu falei, e o meu 5 quilômetros? Eu falei pro médico, tem possibilidade de eu dar uma volta aqui, andar, sair um pouco do quarto? Ele falou, tem, vou chamar a fisioterapeuta. Ele chamou a fisioterapeuta, a gente começou a andar, e eu lembro que eu dei uma volta na UTI toda, ela era um formato de um O, em círculo, era bem grande. Aí eu dei uma volta, depois dei outra, dei 3 voltas. Aí a físio falou, vamos pro quarto agora. E aí você anda com todos os equipamentos junto, né, ali. Aí eu virei para ela e falei assim, deixa eu fazer uma pergunta. Será que tem algum risco que se eu quisesse, por exemplo, andar 5 quilômetros aqui na UTI, teria algum risco? Ela falou, não, risco não, você tá bem, tá tudo certo. Eu peguei e falei pra ela. Sério, tá Eu peguei e falei pra ela assim, é porque assim, eu tô num desafio comigo mesmo de fazer 5 quilômetros todos os dias. E, poxa, se eu tô bem, eu não quero falhar. Será que não teria como eu andar mesmo e fazer os 5 quilômetros aqui? Ela falou assim, teria, mas você só não pode sair daqui sem estar acompanhado. E eu não vou fazer 5 quilômetros aqui, eu tenho muita coisa pra fazer. E eu falei assim, cara, como que eu vou fazer? Ela falou assim, ó, talvez quando mudar o turno, se o outro físio quiser fazer, passou. Quando veio o segundo, foi 6 horas da tarde a troca de plantão. Quando trocou o plantão, eu chamei o físio. Conversei com ele, falei, meu irmão, eu tô num desafio assim comigo mesmo, eu preciso fazer uns 5 quilômetros. Você consegue fazer comigo e tal? Ele olhou pra mim e falou o seguinte, rapaz, a sua sorte é que eu sou triatleta, eu entendo o que você tá falando. Pois ele foi comigo e nós fizemos 5 quilômetros lá dentro da UTI, Não tem. dando a volta, vários, eu lembro que deu 72 voltas na UTI para dar os 5 quilômetros. Gravei, filmei Eu conheci todo uma esse história processo. semelhante à sua dos 5 quilômetros. Uma pessoa fez 5 quilômetros no avião. Uau! No avião. Andando no avião. Porque tinha que ter o desafio dos 5 quilômetros. Então, assim, é você não dar É desculpa. a cabeça, né? É você ir lá e fazer de uma forma onde você se comprometeu, você vai lá e faz. E aí eu comecei a entender níveis de desafios, níveis de percepções, níveis de resultados que eu comecei a chegar depois dos desafios. Aham. De entrar em desafios. E o Ironman foi uma somatória desses desafios, porque correr 5 quilômetros todos os dias, no início era muito difícil, eu não conseguia correr Claro. direto 5 quilômetros quando eu comecei. No entanto, depois começou a ficar muito fácil. E aí, quando começou a ficar muito fácil, nós falamos, peraí, mano, vamos ter que aumentar aqui, aumentar o ritmo, aumentar alguma coisa, porque senão eu vou ficar fazendo uma coisa que não tem sentido. Até o final do ano, eu preciso aprender coisa nova e crescer. Aí entramos nos desafios. Aí a gente começou no triatlo. A gente começou num triatlo bem pequeno. Depois do triatlo pequeno, começamos a aumentar. Depois de aumentar, alguém falou assim, cara, vocês tinham que fazer o Ironman. Aí fomos conhecer o que era um Ironman, vimos aquele tapete vermelho, já visualizamos a gente passando naquele tapete vermelho. Aí não teve como, fomos lá, fizemos um Iron e foi a experiência mais doida de todas. Então, eu comentei uma coisa, fiz uma comparação sobre vida, né? É, todos podem, todos têm, todos no bom sentido, assim, né? Desculpa as pessoas, né, que têm algum problema, porém, no 90, a maioria das pessoas tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça. Então, assim, ela entra num desafio de 5 quilômetros, que para um atleta é muito fácil. E se eu te falar um negócio, até quem não tem perna, até quem não tem, entra nos desafios. Não, A claro. gente corre no Celebration, tem uma triatleta que de cadeirante
que faz 5, 21, 30 quilômetros com a cadeira correndo, Olha aí. fazendo. A gente já vê ela lá onde a gente mora o tempo inteiro, Perdão treinando e pelas minhas fazendo. palavras, mas assim, uma correção excelente que todos podem fazer. Então, assim, aí você cresce, porque eu comparei o crescimento é da onde você veio, aonde você é hoje multimilionário. Então, assim, da onde você faz 1 quilômetro, 3, 5, mais fácil, vai ficando desafio, você chegou no Ironman. Total, isso. Então, assim, são desafios que você coloca na sua cabeça. Quem manda tá aqui, é verdade? Quem manda é a tua cabeça. Quem manda é você. Se você entender que o seu maior inimigo é você mesmo, Não é? Não é? seu maior inimigo é você mesmo. E quando eu tenho esse nível de clareza, eu falo assim: quem que eu preciso vencer todos os dias? Eu mesmo. Então, o que eu preciso vencer em mim hoje? Isso é algo que eu pratico todos os dias. Eu falo assim: o que eu preciso vencer? Ah, cara, hoje eu preciso vencer uma preguiça que eu tô. Não, hoje eu preciso vencer uma procrastinação, que eu tô procrastinando isso até. Não, hoje eu preciso. Cara, eu sou o cara que sou intencional em buscar coisas que eu preciso vencer. Intencional. Por exemplo, em janeiro do ano passado eu vim pra cá e eu sempre vinha para os Estados Unidos com alguém que falava inglês. Sempre. Uma pessoa que falava inglês, então eu nunca tive necessidade de falar, porque sempre tinha uma pessoa que falava pra mim. E eu entrando nessa zona de conforto de não falar, E de repente, um dia, em janeiro, quando a gente veio do ano passado, eu fiquei sem ninguém. E eu precisei pedir comida. E o negócio foi a pior experiência de todos, porque eu não sabia pedir a comida. Aí tive que usar Não bastava tradutor. Não era bastava. Não era. Então eu precisava de tradutor, precisava de. Aí eu pedi uma comida, quando veio a comida, veio tudo errado, mano. Eu fiquei com tanta raiva daquilo. E eu falei assim, cara, não faz sentido. Eu não lembro a última vez que eu fui tão bosta em alguma coisa como eu tô sendo agora. Naquilo me gerou Você indignação. se sentiu, né? Eu me senti. Aquilo me gerou uma indignação tão grande de falar, poxa, você tá num alto nível de conquista, de frequência, de ambiente e perdendo por um tal do inglês. Naquele momento eu fiz um desafio. Interessantíssimo isso, muito Naquele momento eu fiz um desafio. Eu falei assim, meu irmão, é o seguinte, se até o final do ano eu não tiver sabendo pedir minha comida, alugar um carro, desenrolar no inglês, eu não preciso estar fluente, porque um ano é pouco, mas desenrolando e sabendo desenrolar, eu fiz o compromisso comigo mesmo. Eu falei assim, eu vou estar desenrolando e vou estar falando e comprei compromisso até o final do ano, até dezembro. Beleza, fui pro compromisso. Achei uma professora de inglês, comecei a fazer aula, o que aconteceu? Eu comecei a desmarcar as aulas. Começava a arrumar coisas no momento onde o meu cérebro, querendo fugir do negócio. Claro. Aí, momento de aula, eu arrumava reunião, eu arrumava uma série de coisas, a vida tá corrida demais, o negócio tá corrido. O que aconteceu? Quando chegou em junho do ano passado, eu olhei para aquilo e falei assim, cara, eu tô igualzinho em janeiro, eu não mudei nada, eu não aprendi nada. Eu não sei pedir nada ainda e eu falei que eu ia fazer. Se eu falei que eu ia fazer, eu tenho que fazer. Aí naquele momento me deu um negócio, eu falei o seguinte, cara, eu não vou conseguir fazer se eu não colocar agora eu vou te dar um código poderoso aqui, você que tá aí, ó. Existem 3 coisas que vão fazer você chegar em qualquer resultado que você quiser. Ou é uma indignação, e a indignação você conquista ela num ambiente com outras pessoas. Pessoas vão te fazer ficar indignado com alguma coisa. E é na indignação você faz. Segunda coisa, recompensa. Quando você tem recompensa por algo. Então, quando eu me recompenso, eu me presentei. Então, você fala o seguinte, ó, cara, eu vou escrever meu livro. Se eu escrever meu livro até tal data, eu vou me dar um presente tal. Você quer trocar de carro? Você quer ir numa viagem tal com a esposa? Você quer fazer alguma coisa? Você só vai fazer isso se você acabar no prazo que você estipulou o seu livro. Claro. E terceiro, uma punição. Você tem que ver como que você funciona. Tem gente que funciona com punição e não funciona com recompensa. Eu sou um cara, por exemplo, que eu não funciono com recompensa.
Eu funciono com punição. Você se pune. Se eu me puno, aí o trem pega, aí eu faço. Então, o que que eu fiz? Eu lembro hoje a cena do inglês. Eu peguei a professora numa aula, falei, vamos fazer a aula. Quando eu tô na aula com ela, eu peguei a chave do meu carro. Era uma Porsche de mais de R$ 1 milhão. Eu falei assim, professora, é o seguinte, se até dezembro eu não tiver pedindo minha comida, desenrolando no inglês, esse carro de mais de R$ 1 milhão, ele vai ser seu. Gravei um vídeo, postei no meu Instagram, gravei o vídeo, postei no grupo dos mentorados, gravei e falei assim, acompanha aí que vai sair esse negócio. Olha, O que você acha que aconteceu? muito bom, Eu nunca mais desmarquei nenhuma aula. muito bom. Nunca mais. Eu lembro de uma vez eu passando no aeroporto, que eu viajei bastante, eu passando no aeroporto, eu fazendo aula de inglês, eu passei e falei assim, ó, professor, espera aí que você vai passar dentro do raio-x, mas eu já te pego do outro lado. Pus ela no negócio lá para passar no raio-x, passei no raio-x, peguei do outro lado e continuei a aula. Mas não dei desculpa. Só fiz o que precisava fazer. E aí o que aconteceu? Final do ano, chegou o dia do desafio, eu fui pedir a comida. E eu não pedi só pra mim, foram 10 pessoas junto, eu pedi pra mim e pras 10. E veio tudo 100% como a gente pediu. Muito bem, isso merece palmas, né? Não, sabe, Putz, eu isso acho que é, isso é excelente, cara. é excelência, você modelagem, você... E o que que é isso? É você entrar em desafios, mas você ter esse senso de falar assim, eu falei, eu vou cumprir. E muitas vezes, o vencer nós mesmos, ele não depende só de uma fala sua, de você ter a consciência. Eu, com a consciência que eu tenho que falar e tenho que cumprir, que meu cérebro vai virar um patrocinador positivo, muitas vezes eu não consigo fazer, porque tem coisas que parece que é maior que a gente para fazer. Tem coisas que você fala, poxa, mano, não vou conseguir fazer isso. É por isso que você precisa de desafios. É por isso que você precisa ou de uma recompensa, ou de uma punição, ou de uma indignação. Esses 3 pontos. Nós estamos, por exemplo, no desafio do shape. Nós temos um grupo de empresários que está no desafio de entrar no shape em 90 dias. Tem gente gordão, tem gente magro, tem gente barrigudo, tem gente de todo estilo. E aí a gente falou o seguinte, qual que é o objetivo? Tem que chegar a 15% de gordura e tem que ter pelo menos 80% de massa muscular. Acima de 80%. Ou seja, se a pessoa não chegar, olha o desafio. A gente fez o grupo, criou o grupo de todo mundo, e eu comecei a observar que muita gente começava a burlar e não querer ir treinar no dia. Por quê? Porque, querendo ou não, todo mundo é humano. Você acorda, tem dia que você fala, pô, mano, não quero nem a pau fazer isso, eu não quero treinar, não quero levantar. O que nós fizemos? Fizemos um desafio aonde a pessoa, o dia que não treina, ela paga $1.000. Punição. $1.000 o Essa dia. punição. A punição. Então, todo dia ela tem que mandar o vídeo. É engraçado demais. Todo dia tem que mandar o vídeo e esse vídeo ela vai lá e marca que ela fez. Depois que ela marcou que ela fez, aí a gente vai todos os dias contabilizando. E é o seguinte, se além dos $1.000, porque tem gente que vai treinar, a gente chama do treino fofo, né? Aquele treino que ele dá um migué lá no treino, ele gravou o que fez, mas dá um migué. Treino fofo. Aí, Palavra carinhosa pro treino. aí o que acontece? Se ele não chegar no resultado no final do ano, é $50.000. Uau. Então, em 90 dias, ele tem para dar o resultado, ou seja, ele vai ter que fazer. Não tem desculpa. Não tem treino fofo. Não tem treino fofo. Se ele treinar fofo, ele vai perder $50.000 lá. Ou seja, tá todo mundo chegando no resultado. E vai todo mundo completar. Não vai ficar ninguém sem não completar. Por quê? Porque tá fazendo. E aí, o que nós tivemos uma ideia? Todo mundo tem que pagar o valor adiantado. E deixar em caixa, porque se caso perder, já tá lá. Aí, o que nós fizemos? Nós investimos esse dinheiro. Então, nós estamos investindo na construção, nós estamos investindo em investimentos de fundos de investimento, fazendo uma coisa bacana para quê? No final, nós vamos estar trincado, shapeado e com dinheiro multiplicado. Muito obrigado. Assim, você juntou muito agradável. Você juntou como fosse, assim, uma situação sua que você falou sobre a punição, né?
Então você colocou isso num grupo para que você consiga, as pessoas chegam no objetivo, né? E inspiração. Você fala bastante do Pablo Marçal. Hoje o Pablo Marçal está nas redes sociais, ele está assim alto, mas você vem com ele há muito tempo. E conta um pouquinho sobre isso que Total, você, Pablo. conheci o Pablo, ele tinha, se eu não estou enganado, era 30 mil seguidores, Aham. né, nas redes. Um cidadão normal, né? Tava começando ali, né, os treinamentos de crescer mesmo, expandir, virar um fenômeno, né? Hoje a gente sabe que é algo que ele tem colocado muito, e o Pablo é um cara de coração gigantesco e um coração obediente. A Obediente. gente sabe que era algo que ele não precisava fazer, por exemplo, é a política. Política era algo que o cara nunca precisava envolver na vida, mas se envolveu, tá ali dedicando tempo, fazendo por causa de propósito. Uhum. Se o senhor falou no coração, vai lá, obedece. Então, se tem alguma coisa que eu admire, que eu vejo todos os dias, é essa obediência dele. Tá disposto a perder tudo, se for preciso, mas para obedecer. Ok. Então, não tem valor isso, né? Para mim, isso é algo que transcende tudo e aí é por isso que prospera tanto. É por isso Não, que com dá tão certo. certeza. Né? É um exemplo, a gente vê, vocês, desafios, né? E para ele acho que é um desafio como o seu, você se inspira nele, você é um seguidor dele e para ele é um desafio. Total. E o seu desafio em Orlando? Conta pra gente aí, agora você tem um projeto em Orlando e assim, nós temos muito prazer em tê-lo aqui com a gente, porque você é uma referência em inspiração, você é uma referência em desafio, você é uma referência em espiritualidade e queremos pessoas boas no nosso ambiente. E você está vindo para cá? É isso Você aí. está vindo? Não, você É, já está aqui. é isso Você está com aí. projetos aqui. Conta um pouquinho para a Mudamos, gente. mudamos também por isso, por uma obediência, por um propósito. O Senhor colocou no nosso coração de vir para os Estados Unidos e trazer esse movimento de transformação de vidas, como nós fizemos no Brasil, para cá. Então, hoje nós estamos abrindo a plataforma internacional aqui. Uhum. Temos um centro de treinamentos com todos os treinamentos que você imaginar, desde investimento, marketing, branding, ahn, tudo. Você que quer aprender a virar um palestrante, você quer aprender a vender, você quer aprender sobre gestão de negócio, empresas, tudo, a gente tem esse centro de treinamento, uma formação, e estamos também trazendo um ecossistema de negócios, estamos buscando negócios, ideias, coisas para a gente trazer pessoas para caminhar junto, né? Caminhar junto nessa Isso aí, assim, proposta. não é também é um grupo, claro, todas as pessoas da linha, pessoas mais humildes até pessoas Todas, empresários, todas, todas têm, todas. têm um segmento Todas para. as pessoas que querem destravar, que querem Exato, crescer, é que isso querem mesmo. viver nessa ambiência, é para essas pessoas. Tá, conta um pouquinho então do método que você tá, o que. Olha, nós temos hoje vários treinamentos, né? Temos um churrasco de negócio, que é um carro-chefe que o pessoal gosta muito, que a gente desenvolve negócios, conexões, network com empresários, pessoas de alto nível, onde a pessoa vai e fala, eu não tenho ideia de negócio, quero uma fonte de renda nova. Ela lá, vai lá, ela tem novas ideias. Aham. Há pessoas que têm ideias, têm negócios muito bons e conecta com outras que é chave para o negócio dela, se conecta e gera negócios multimilionários ali. Coração e pulmão. Não, é assustador. Nós temos os próprios mentorados que entraram agora, nós entregamos placa nos últimos eventos de faturamento dentro ali do ambiente. Pessoa que faturou desde 100 mil, nunca tinha faturado na internet 100 mil, até pessoas que faturaram 10, 15, 24, 30 milhões. Entregamos uma placa de 30 milhões de faturamento Uhum. no último evento que nós tivemos, ou seja, são pessoas, empresários que querem desenvolver, querem fazer negócio, impulsionar negócio. E além disso, nós temos também o método IP, que é um outro carro-chefe, que é já a relação identidade e propósito. Pessoas que querem descobrir a sua identidade, o seu propósito. Pessoa que não tem a consciência, não sabe o que é isso.
e a gente entra nessa parada mesmo de desbloqueio. Então a gente ensina a pessoa como desbloquear, como fazer essa ressignificação de coisas lá na infância, de coisas que eu passei, de coisas que eu vivenciei, crenças que eu tenho que ressignificar e mudar. Muito bom. Nésio, eu acho que assim, todas as pessoas estão vindo para, assim, vocês acabaram de chegar em Orlando e com um grande desafio, porque aqui a população brasileira é muito desunida. A gente tem um povo que eu escutei uma frase num ambiente que eu fui domingo passado, que o brasileiro, uma coisa até assim, o brasileiro ele não se une nem para fazer uma gangue. Ele é muito desunido. Então, também isso é uma crença que alguém teve uma experiência muito ruim do início, quando veio para cá, e propagou essa crença, e todo mundo repete essa crença, mesmo não vivendo ela. Olha pra você ver que interessante. Eu já questionei pessoas sobre isso. Eu falei, cara, você já tomou o golpe de algum brasileiro? Você anda com brasileiro sem vergonha aqui? Você conhece brasileiros que são golpistas aqui, que são sem vergonha? A pessoa falou assim, não. Eu falei, então por que você está repetindo essa crença? Se todos os brasileiros que você convive são bons, se todas as pessoas que estão no seu meio são boas, se todos os que você fizer deram certo... Aí ela parou e falou assim, cara, é mesmo. Repito o mesmo padrão de alguém que teve uma experiência ruim e fez. Então é um padrão de crença que nós precisamos mudar. E realmente fazer isso se tornar algo diferente. Porque o que tem de gente boa querendo fazer a coisa certa... Tamo junto e gente, claro, e tem gente ruim em tudo quanto é lugar. Se eu falar, tem médico ruim, tem contador ruim, tem tudo, toda área tem gente ruim e gente boa, mas é os bons que fazem a diferença. Acho que assim, a gente se unir com pessoas boas para mudar esse isso aí, né? Vamos tentar mudar isso. Bom, eu acho que assim, já passamos bastante. Eu agradeço muito, Nésio Monteiro. Queria que você deixasse só um recado para as pessoas, uma palavra boa que você possa... Boa. Primeiramente, agradecer também vocês, Alaska Podcast. Isso é algo que talvez vocês não tenham noção, a quantidade de vidas que podem ser impactadas. Se uma pessoa mudar a vida dela com o que ela ouviu aqui, já valeu. Valeu. Então isso vocês estão de parabéns. E dizer para você que está nos ouvindo aí que a decisão é sua. A decisão é sua de viver qualquer coisa. Eu nunca sonhei na vida viver o que eu vivo hoje. Nunca. Nem nos melhores sonhos, nas melhores visões, eu nunca imaginei. Mas isso foi possível graças ao que a gente falou aqui nesse podcast hoje. Eu te sugiro a assistir ele de novo, porque às vezes você assistiu aí só por assistir. Assiste ele de novo fazendo tarefas. Converte o que você ouviu aqui para tarefas práticas para você aplicar na sua vida. Então o que você faz? Você começa a falar assim, cara, ele falou sobre isso, vou estudar sobre isso. Então coloca a tarefa aí, estudar sobre isso até tal dia. Aplicar isso tal dia, resolver isso e isso na minha vida até tal dia. Coloca isso em tarefas práticas, porque quando você colocar em tarefas práticas, você vai ver o resultado acontecendo aí. Fechado? Tamo junto até depois do fim. Obrigado, Nésio, um prazer todo com a gente. Tamo junto. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Valeu.